Eu criei a Casa CE com meu próprio dinheiro e em algum momento já sustentei a UNITA. Foram as palavras do Dr. Abel Palanga Chivukuvuku, que o presidente Abel Chivukuvuku precisa aprender a arte de se comunicar, principalmente na política. O ser eloquente, se comunicar de forma fluida não significa simultaneamente ter um raciocínio fecundo e uma prudência comunicacional. Ele não é prudente do ponto de vista da comunicação, como também tem um raciocínio que tem um déficit de discernir e, sobretudo, uma capacidade de prever o impacto, a reação social do tipo de vocabulário que ele seleciona. Isto, na política, traz consequências, danos reputacionais e transporta muitas vezes um líder promissor num simples vulgar. A Casa CE, segundo as informações que eu tenho, até hoje tem uma dívida acima de 2 milhões de dólares de outras pessoas. Uma dessas pessoas, que foi a figura-chave em financiar a Casa CE, foi o jornalista, advogado e empresário, o Dr. William Tonete. O Dr. William Tonete, como sabe se comunicar, é prudente, sabe vigiar a sua imagem, controla muito bem a reputação dele, nunca apareceu em asta pública gabar-se de que investiu milhões em dinheiro, em infraestruturas, em veículos, na Casa CE. A UNITA, podemos dizer que engravidou, gerou, amamentou, fez crescer o Abel Chivukuvuku de uma ponta a outra. Não é de bom tom qualquer um pai ouvir seu filho agabar-se na rua a dizer que sustentei o meu pai por algum tempo. Se for um jogo inverso de um pai que diz assim, não, primeiro deite a vida. Politicamente a UNITA deu vida ao Abel Chivukuvuku. Sem a UNITA podemos dizer que Angola não teria uma figura na política que se chamasse Abel Chivukuvuku. Poderia ser um bom agricultor, lá no Pailundo, lá no Ambo. Poderia ser um excelente caçador, um excelente, eventualmente, comerciante de campo. Então, todas as oportunidades que o elevaram ao nível que ostenta hoje, deve-se à UNITA. Isso da parte de quem se beneficiou uma dívida moral insolúvel. E da parte da UNITA não deve nada, é um investimento que fez a milhares. E quando o filho, no momento de descontrole emocional, diz assim, eu sustentei a UNITA, isto não abona, isto é lamentável, porque eu lembro-me de algumas linguagens que o presidente Abel Chivukuvuku foi usando ao longo desses anos. O primeiro de que me lembro, na sequência da fraude eleitoral perpetrada pelo MPLA nas eleições de 2012, e ele como estreia, a fazer estreia no partido, na coligação Casa CE, nos microfones da televisão pública de Angola, Abel Chivukuvuku dizia assim, nós vamos intentar uma ação no Tribunal Penal Internacional contra o MPLA. Eu entendi que ele falou sem pensar neste ponto. O Tribunal Penal Internacional não resolve problemas de contencioso eleitoral. E um político idôneo, um político maduro, um político supostamente profissional, não pode confundir os papéis das instituições, principalmente internacionais. Direito é Tribunal Penal. Só pode interferir nos casos das eleições, no caso em que as eleições se transformam em um genocídio tribal, como aquilo que foi em 1992.
Se for simples fraudes eleitorais, etc., etc., isto se enquadra unicamente no contencioso doméstico, não transcende para o Tribunal Penal Internacional. Ele, quando falou aquilo, foi muito apressado e, eventualmente, o MPLA deve ter rido assim, curvando a cara e rir, a dizer, ele não sabe o papel do Tribunal Penal Internacional. Nem isto sabe, não. Políticos têm que conhecer os detalhes. O Dr. Abel Chivukuvuku, no segundo caso, perdeu um sobrinho de feliz memória, que era funcionário da Procuradoria-Geral da República. Assim que se apercebeu do passamento físico do seu sobrinho, correu logo para a Rádio Eclésia, e lá na Rádio Eclésia diz assim, nós já sabemos, foi morto porque trabalha na Procuradoria-Geral da República e tinha um dossiê muito delicado, muito sensível, sob sua tutela, relacionado à corrupção. O porta-voz da polícia, quando foi entrevistado sobre essa matéria, diz assim, não temos mais nada a fazer como polícia, porque o Dr. Abel Chivukuvuku já investigou, já concluiu e já conhece a causa e os detractores, pelo que tirou responsabilidade investigativa à polícia. Isso é uma imprudência estranha de se apressar em falar. E quando entrevistaram a Procuradoria disse não, o sobrinho do Dr. Abel Chivukuvuku era um simples funcionário administrativo que não tinha acesso a coisas mais sensíveis e, portanto, também podemos imaginar que parece o sobrinho vazava informações para o tio, o que não é correto. Esse tipo de falha na comunicação só para buscar protagonismo, mas torna um ente inferior do que o que ele precisava que fosse considerado. É aí onde eu acho que o Dr. Abel Chivukuvuku precisa ter mais prudência, mais cautela, mais inteligência comunicacional, mais raciocínio fecundo, deve-se investir mais e controlar o que fala a boca se é o que o raciocínio organizou. Ou então a boca está a dizer uma coisa que não está na cabeça nem no coração. Portanto, é uma boca que fala... É aquilo que, para terminar, aquilo que se passa nas redes sociais, se a boca dele não lhe obedece. Então, se a boca não lhe obedece, isto não é bom para a campanha, não é bom para a política, não é bom para líder e pode ter consequências em termos de visibilidade contrárias àquilo que ele pretende, então, transmitir.